que não impacta a sociedade, porque pobre sociedade brasileira. Um Estado apático, burocrático em tudo, ineficiente, ineficiente em quase tudo. E essas questões que nós estamos conversando, elas fogem ao domínio, ao conhecimento, eu diria, do grande público. Eu diria até do público intelectualizado. Por quê? Porque envolve não só a estrutura burocrática de Estado, que por si já é complexa, mas a isso se agrega conhecimento jurídico. Nem todos têm formação jurídica. Então, quando você soma uma burocracia forte com um modelo de burocracia jurídica também complexo, o povo fica abestalhado, como diriam os nordestinos. Exatamente abestalhado. Por que não funciona? E aí surgem as especulações. A polícia não funciona porque ela é corrupta? A polícia não funciona porque ela ganha mal? Não. A polícia nunca vai funcionar enquanto esse modelo imperar. E, infelizmente, há interesses muito fortes, interesses corporativos, interesses classistas dentro das corporações, que fazem com que esse modelo aconteça, porque esse modelo é suave para quem trabalha. Cada um finge que faz o seu papel e faz. A tal zona de conforto, né? As pessoas vão Absolutamente. Se moldando, hoje em dia, é de senso comum que as pessoas esperem da polícia só uma cópia de BO para poder acionar o seguro. E a gente não percebe que isso alimenta algo que é muito mais preocupante, que é a percepção daqueles de conduta desviante, dos marginais, a percepção de que o crime, ele compensa sim. Só no ditado que o crime não compensa, e só para quem tem a esperança, como nós temos, a esperança numa vida eterna. Mas para aqueles que têm certeza de que a vida termina nisso, o crime compensa e muito. Ora, se compensa para as classes mais altas, para os que usam colarinho branco, quem dirá para os menores? O fato é que esses menores, não menores de idade, mas esses criminosos menores, eles acabam praticando crimes para alimentar algo que é muito mais traumático, que, na minha visão, ao menos, é o grande câncer, é a doença dessa sociedade. A droga. A droga. Então, o que se vê, se eu te mostrar aqui os dados estatísticos, eu não vou cansar a você e nem aos seus telespectadores com números e mais números, mas eu poderia resumir dizendo o seguinte: se nós tomarmos a nossa região como exemplo, como um laboratório, nós temos algo que supera 70% e não excede 80% de crimes não violentos, furtos. Nós vamos pegar essa outra fatia, de uns 20% a 30%, de crimes violentos, roubos e homicídios. Esses furtos, em regra, são furtos de pequeno valor. É o sujeito que furta um celular, é o sujeito que furta um toca-CD, que furta o step do seu carro. Para quê? Para levar para um receptador, pegar uma quantia irrisória e comprar pedra de crack. Alimentar a droga. E o traficante é o grande demônio dessa história? Eu diria que uma pequena quantidade dos traficantes, sim. Porque a massa da rede de tráfico, ela também é uma massa de desgraçados usuários. São pessoas que vivem na periferia, que não têm a mínima assistência, que são criminosos e piores do que simplesmente usuários, mas são desgraçados. Desgraçados física, moral, espiritual e, eu diria, socialmente. É com isso que a gente lida. Com uma grande legião de usuários e pequenos traficantes que engordam as nossas estatísticas altas de furtos e roubos. Nós não vamos ter na nossa região, eu diria que o Brasil todo já percebeu isso. Tive a oportunidade na penúltima reunião entre os chefes da Polícia Civil e os comandantes da Polícia Militar, na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário e o secretário adjunto, levantar exatamente essa tese. Porque lá se mostravam os indicadores, um a um, de cada uma das regiões do estado de São Paulo, e uma coisa era constante. Em todos esses indicadores, uma reunião técnica, um alto número de crimes, principalmente de roubo, que a imprensa tem mostrado, e a presença maciça de menores. E mais do que isso, a reincidência no crime. E aí eu me perguntava e coloquei isso naquela roda de discussões. Olha, nós estamos aqui, dizia eu, com todos os chefes de polícia desse estado. Esse estado é o maior estado da federação, em todos os aspectos. Em quantidade de policiais, é o estado mais rico da federação, é o estado com maior arrecadação. Se nós aqui
não tivermos algo além de um diagnóstico, se nós não tivermos pelo menos a boa vontade de encontrar a solução para essa doença, que é uma doença social, é natural, o crime nunca vai acabar, mas ele não pode subir a patamares que eu diria endêmicos. E se nós estamos percebendo que os crimes acontecem, que eles alimentam uma rede de drogas, se nós percebemos que boa parte são menores, e se nós notamos que esses menores voltam a reincidir, o que a gente vai fazer? E por que eu dizia isso? Porque há uma discussão jurídica também que foge ao conhecimento do grande público, que o menor, traficando, ele poderia ser preso, na verdade o termo técnico é internado, é a internação como medida socioeducativa. Mas na discussão jurídica, eu diria que isso é uma filigrana jurídica, na discussão jurídica, uns vão sustentar a tese de que a internação, que é a medida socioeducativa, de prender o menor, para falar de uma maneira mais simples. Sem eufemismo. Na instituição casa, na antiga FEBEM, a internação só é possível quando o crime é praticado com emprego de violência. E aí vem a pergunta. O tráfico é um crime que implica o uso de violência? Eu diria que não. Eu diria que não. Mas uma corrente vem crescendo no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é uma outra forma de violência que não a física. Isso. O tráfico, isso quem diz são os ministros do Superior Tribunal de Justiça. O tráfico, ele pratica ardilosamente, levemente e constantemente uma violência muito mais forte do que a física. É a violência social, que destrói famílias, destrói pessoas, destrói vidas, destrói destinos. E a partir dessa forma de encarar o tráfico, mesmo praticado por menores, o Superior Tribunal de Justiça tem dito: é possível sim a internação do menor surpreendido em flagrante por prática de tráfico de drogas. Mas aí vão dizer uns, e aí eu me permito condenar esses uns. Eu acho que dentro da polícia nós temos que ter uma visão que é a visão de busca de proteção do grande público. E proteger esse grande público significa encarar esse cenário onde menores cada vez mais se envolvem no tráfico, não no uso. Menores, ao se envolver, reincidem. E eu tenho sim que criar políticas públicas inteligentes para combater isso. Eu não posso simplesmente pegar esse menor traficante, levar à delegacia e lá na delegacia, no verso de um boletim de ocorrência, subscrever um termo de responsabilidade entregando esse menor para o seu pai, para sua mãe ou para sua avó. Eu já vi cenas em que os pais, mães, avós, ao receberem de volta esse menor, pediam encarecidamente à polícia: prenda ele, por favor, eu não estou suportando mais. E aí, sob o ponto de vista de uma visão jurídica que me parece equivocada, não aquela visão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, que diz pode prender. Mas alguns sustentando uma outra visão, não é um crime que há emprego de violência, vai devolver. Isso para mim é lavar as mãos. Isso para mim é exercer uma forma rudimentar de uso da hermenêutica jurídica, da interpretação do direito. O direito não é isso. O direito ele existe, ele foi concebido para garantir à sociedade segurança, proteção. O direito existe para impedir que a sociedade seja vítima das autoridades. Sim. Mas, acima de tudo, o instrumento do direito é voltado para a classificação social. Então, quando alguém da polícia tem essa postura, e vão dizer uma postura que respeita o direito do preso, uma postura garantista no termo técnico, não. Digo eu, isso é uma visão deturpada. Eu tenho que pegar o direito como policial e empregá-lo dando a máxima eficiência na proteção da sociedade. Porque se eventualmente a minha tese jurídica, que deveria estar guardada em bancos acadêmicos, e não na vida do cotidiano, mas se a minha tese ela é de soltar o menor, ou se a minha tese é de prender o menor, quem, no final das contas, vai decidir se o meu ato foi legal, justo e adequado, é só o Poder Judiciário. Por isso eu dizia naquela reunião da Secretaria, eu sustento que devam ser sim apreendidos os menores, que devam ser sim internados esses menores, até porque a instituição casa, ao menos aqui na nossa região,
ela não é vítima daqueles cenários que se vê cotidianamente, de agressões, de abusos. A instituição Casa faz um trabalho maravilhoso, tenta resgatar pessoas, nem sempre consegue, porque muitas vezes o problema é muito maior que as drogas, é um problema de formação congênita, é um problema de lar, de falta de assistência. Mas eu acho que a internação é o único meio que eu tenho de proteger a sociedade. José Luiz, eu canso, é cotidiano, é pelo meu Facebook, é por e-mail, é por contatos pessoais, em reuniões que a gente participa, mas já está sendo enfadonho de eu ver pessoas reclamando, e com razão. Ao lado da minha casa tem um traficante. O que eu faço? Na rua da minha casa tem um traficante. O que eu faço? E fica difícil dar resposta no modelo de polícia que nós temos e no modelo de justiça que nós temos, eu diria, mais do que os modelos que já não são bons, numa forma de pensar polícia e numa forma de pensar justiça que coloca o povo, que coloca você, cidadão, em uma situação de hipossuficiência, de impotência. Sim. Porque você vai recorrer a mim e eu vou dizer tudo isso que estou te dizendo, mas isso não resolve o seu problema. O traficante continua lá. Ele continua lá. Não resolve eu dizer que a culpa é daquele tal policial que tem uma visão jurídica diferente. Não resolve o seu problema, não resolve o problema do telespectador eu dizer que no Superior Tribunal de Justiça há aqueles que sustentam a possibilidade de prisão, de internação desses menores. De que resolve o seu problema, de que resolve o problema do povo? Em nada. Você vai, ao contrário, achar que eu estou, como dizíamos nós, os caipiras, né, cozinhando o galo. Eu estou empurrando o problema para debaixo do tapete. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade que tem que chegar ao conhecimento do povo. Para que o povo perceba não só as limitações que as polícias têm de efetivo, mas principalmente o modelo de trabalho que existe. Eu vou te dar um exemplo de evolução. Há um tempo atrás, todos nós nos lembrávamos que para licenciar um carro, isso era uma ladainha. Era uma via crucis. Eu tinha que ir até atrás de um despachante, que ia preparar uma série de documentos. 2 ou 3 dias depois ele te chamava para tirar decalque do carro, não é assim que funcionava? Exatamente. Aí depois entrava numa fila aqui de Rio Preto, entrava numa fila da vistoria ao lado do antigo Campo da América. Aí você passava uma manhã inteira lá, não era isso? Isso. Um belo dia tudo isso acabou. Hoje em dia a gente cata o documento, faz pela internet o registro e recebe em casa pelo correio. Se você preferir, você tem esse instituto chamado Poupa Tempo, que é uma maravilha em tudo. Você chega lá de manhã, em meia hora, você está com a sua CNH, minha esposa renovou há 2 semanas atrás. Até coisas como tirar fotografia, é impressionante. Tudo está na mão. O médico está ali para fazer o seu exame de vista, o fotógrafo está ali para tirar a sua foto, o banco está ali para você pagar as taxas, e em meia hora está resolvido. E por que está resolvido? Mudou alguma lei? Nem uma lei foi mudada. O que mudou? O modelo, né? Mudou o modelo. Mudou a forma de encarar. Mudou a percepção do político que notou que o povo precisa ser bem tratado. Essa percepção ainda não chegou à polícia. Hoje em dia, as lideranças políticas suportam a polícia como um mal necessário. Mas não há um paladar digestivo, porque a polícia é um órgão que lida com o que há de pior na sociedade. Quando eu construo um hospital, eu agrado o povo. Por que eu agrado o povo? Porque é mais saúde. Isso. Porque é a proximidade com o tratamento. Quando você constrói um centro de esportes também. Também. É isso mesmo. Agora, quando eu mudo o modelo de polícia, será que o povo vai saber o que está sendo mudado? Por isso eu te digo, e digo para o nosso público, é a mesma coisa que fizeram no Poupa Tempo. Trânsito, Detran, era sinônimo de tudo que há de ruim nesse estado de São Paulo e no Brasil afora. Era um sinônimo de corrupção, era um sinônimo de ineficiência, Isso. era sinônimo de propina. De má vontade, era uma coisa Tudo. impressionante. Era o retrato do Estado brasileiro. Um belo dia alguém com visão implantou o Poupa Tempo. Concentrou ali boa parte das rotinas burocráticas, sem ter que mudar nenhuma lei. Não houve necessidade de mudança de lei. Houve uma mudança de filosofia e de sistema de atendimento ao público.
Um sistema que se assemelha àquilo que buscam as modernas empresas, que é a plena eficiência, o máximo da eficiência na prestação de serviço. Isso não acontece com polícia. Polícia, às vezes os governos enganam o povo entregando viatura e pondo as viaturas para desfilar na cidade. Com o giroflex ligado, né? Engana-se o povo dizendo que vão criar uma delegacia. E aí você vai ver delegacia do idoso, delegacia do jovem, delegacia do negro, delegacia do índio, delegacia da mulher, delegacia do paraplégico, delegacia do não paraplégico. E o povo se engana, delegacia dos animais. Há uns tempos atrás, quando eu comandei a Polícia Ambiental, algumas sociedades de proteção animal vieram até mim, eu era tenente-coronel. Coronel, a gente está fazendo um movimento para criar delegacia de proteção dos animais. O que o senhor acha? O que eu acho? Eu acho que isso é ótimo para quem quer fazer a péssima política. Aquela política de inaugurar, aquela política de levar uma banda e tocar, aquela política de descerrar uma placa e de ter o seu nome eternizado numa placa de aço ou de bronze. Mas isso não é política pública séria. Política pública séria é você mudar o modelo, como se mudou um dia o modelo do Detran, como se mudou e se implantou o sistema do poupa-tempo. Sem dúvida. É nisso, se eu não fui muito sintético, é que se percebe essa minha, ao menos, percepção e essa tese que eu construo há muito tempo, há mais de 20 anos, de uma mudança de modelo da polícia. Sem dúvida, coronel. Eu vou... É extremamente gratificante ouvir esses conceitos de maneira tão objetiva e transparente, com que o senhor lida de assuntos tão delicados quanto esse da polícia. Eu queria até agradecê-lo por isso tudo. E vou convidá-lo para no próximo bloco, logo depois de um rápido intervalo que a gente vai fazer agora, convidá-lo também para dar um pulo na nossa aldeia. Vamos conversar um pouco sobre a nossa aldeia, inclusive sobre efetivos, etc., coisa que o senhor falou agora há pouco. Sim. Eu peço a sua licença e um minuto da sua atenção para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o Coronel Azor, aqui no Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta.